Oi, pessoal. Hoje nós vamos resolver a questão 22 do IBA 2013. Então vamos ler a questão. Diz lá, um posto de gasolina é reabastecido uma vez por semana. A função de densidade e probabilidade f de x da variável aleatória volume x, dada em dezenas de milhares de litros, demandados semanalmente, é dado por f de x igual a x menos 1 para o intervalo que vai de 1 até 2, 3 menos x para o intervalo que vai de 2 até 3 e 0 em caso contrário. E a pergunta é: a quantidade mínima de abastecimento semanal de gasolina para que não haja desabastecimento em mais do que 4,5% das semanas é. E aí as alternativas, né, que vão de 2,3 até 3. Então vamos tentar desenhar, né, fazer o gráfico dessa função de densidade e probabilidade e tentar entender como é que nós vamos fazer para responder essa pergunta. Então vamos lá. Eu coloquei aqui o enunciado, né, para a gente poder tirar alguma dúvida. Fiz uma cópia dessa função aqui para ficar mais fácil da gente enxergar e vou traçar o gráfico dessa função primeiro no intervalo que vai de 1 até 2. Diz ele que a função vale x menos 1 nesse intervalo. Isso aqui é uma reta, né? Uma reta crescente, tá? Que vai de 1 até 2. Então basta 2 pontos para a gente poder desenhar essa reta nesse intervalo. Então vou pegar o x igual a 1, que é a primeira parte onde começa a função, né? E vou pegar um outro ponto, x igual a 2, que é o final dela. Quando o x vale 1, a função, que é x menos 1, vai valer 0, né? E no ponto x igual a 2, o valor de y vai ser igual a 1. Então está aqui desenhado a reta que representa uma parte dessa função densidade que vai de 0 até 1. Em seguida eu vou fazer a mesma coisa para o segundo intervalo, né? Intervalo que vai de 2 até 3. A função vale 3 menos x. É uma reta também, decrescente aí no caso. Então bastam 2 pontos também. Eu vou pegar lá o ponto x igual a 2, o início do intervalo, o x igual a 3, que é o final do intervalo, e calcular o valor da função para esses dois valores de x. Quando x é igual a 2, o y vale 1. Quando x é igual a 3, o y vale 0, que corresponde a esse segmento aqui, né, da função densidade. Ok? Agora eu vou desenhar aqui uma reta auxiliar, essa reta verde aqui, que vai me dar o valor da função para um determinado valor de x, tá? Então aqui eu usei um controlinho aqui que vai permitir a gente modificar o valor de x e ele mesmo calcula para mim quanto que vale o y correspondente a esse x. Então vamos pegar aqui, por exemplo, x igual a 2,5. 2,5 aqui, né? Quando x é igual a 2,5, o valor da função é meio. Ele traça essa reta aqui. Bom, agora vamos entender o que é uma função densidade e probabilidade, né? Uma função densidade e probabilidade, ela tem duas coisas importantes. Primeiro, ela nunca assume valores negativos, tá? Ela pode ser 0, pode ter valores acima de 0, mas nunca pode assumir valores negativos. Então vamos olhar aqui essa função, verificar que ela é sempre não negativa, né? Ela nunca assume valores negativos. Ela é 0 em qualquer valor de x fora desse intervalo
e aqui ela assume valores positivos. Tá? Que mais que uma função densidade de probabilidade tem que ter? Ela tem que ter uma área embaixo da curva em todo o domínio exatamente igual a 1. Tá? Senão ela não é uma função densidade de probabilidade. Então, no nosso caso, isso aqui é um triângulo, né? Cuja base vale 2, né? Ela vai de 1 até 3, então a base vale 2, e a altura é igual a 1. A área do triângulo é metade do produto da base vezes a altura. Então a base é 2, a altura é 1, metade de 2 vezes 1 é 1. Então isso aqui realmente é uma função densidade e probabilidade. Tá? Bom, e agora vamos usar então essa função densidade para responder a pergunta que ele está nos fazendo. Então vamos lá, gente. Aqui eu melhorei um pouquinho a apresentação, de modo que a gente possa entender o que está acontecendo. Vamos dizer que eu compro 25 mil litros de combustível. 25 mil litros corresponde a um x igual a 2,5, né? Já que o volume está expresso em dezenas de milhares de litros. Então, 25 mil litros, 2,5. E aqui eu vou calcular a área debaixo da curva antes do 2,5 e depois do 2,5 vou apresentar aqui para vocês. Tá? Então, quando x é igual a 2,5, 87,5% das vezes eu vou conseguir atender o meu cliente. Em 12,5% das vezes eu não vou conseguir atender o meu cliente, ou seja, vai haver desabastecimento. Então, se eu comprar 25 mil litros, vai faltar combustível em 2,5% das vezes, tá? Ou seja, em um ano que tem 52 semanas, em 7 semanas vai haver desabastecimento. Não é isso que ele quer que o desabastecimento não seja mais do que 4,5%. Então a conclusão que eu tiro é que 25 mil litros é muito pouco. Então eu vou aumentar aqui, digamos, para 2,6. Se eu comprar 26 mil litros, em 92% das vezes eu atendo o meu cliente, em 8% das vezes eu não consigo atender o meu cliente. Então ainda é pouco, 26 mil litros é pouco. Tá? Se eu aumentar um pouquinho mais, vamos dizer para 2,7, ou seja, 27 mil litros, eu atendo o meu cliente em 95,5% das vezes e vai haver desabastecimento em 4,5% das vezes. Ou seja, em um ano vai faltar combustível em apenas 2 semanas, que me parece bastante razoável que aconteça. Tá? Então, posto isso, eu vou dizer que para que o desabastecimento não seja mais do que 4,5%, a menor quantidade que eu tenho que comprar é 27 mil litros, ou seja, x igual a 2,7, alternativa C. Bom, mas aí você vai me dizer, bom, Demório, mas eu não vou ter uma planilha Excel lá na hora do exame do IBA, como é que eu faço isso analiticamente? Bom, então vamos lá. Ó, gente, esse gráfico aqui não está em escala, tá? Essa escala aqui ó, vai de 0 a 3,5 e essa aqui vai de 0 até 1,2, quer dizer, ela não não estão na mesma escala, tá? Então, esses triangulinhos aqui estão um pouquinho deformados, né? Mas é importante a gente observar que esse segmento aqui, que vai do x até o 3, tem exatamente o mesmo tamanho deste segmento aqui, tá? Isso do ponto de vista analítico, né? Aqui, graficamente, aqui parece que é maior que esse, né? E esta área aqui, que corresponde à área de desabastecimento, pode ser calculada facilmente, porque se eu fizer esse segmento vezes esse,
que são iguais, né, e dividir por 2, eu acho a porcentagem que me interessa. Então, analiticamente, o 3 menos o x multiplicado pelo valor de x dividido por 2 me dá a área de desabastecimento. Se eu imponho que isso é 4,5%, eu rapidamente descubro que esse segmento equivale a 0,3, só esse pedacinho, né? Portanto, o x vale 2,7. Eu chego à conclusão que a alternativa correta é a C. Mais questões sobre o exame do IBA você vê na semana que vem.